Shalom, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Sara, faço parte da Tropa de Elite de Jesus, da Igreja Tropa de Elite de Jesus. E nós temos um grupo, né, que é esse aqui que eu tô falando, que é o Techuvá. Ele é um grupo de leitura e meditação da Bíblia, que vem ajudado aí, né, me ajudado a perseverar na leitura, a entender um pouquinho mais, se aprofundar um pouco mais na leitura. E tanto eu quanto, né, todas as pessoas que estão ali nesse grupo, a gente está perseverando nessa missão, né, nessa ideia de continuarmos aí crescendo, continuarmos lendo, buscando e perseverando na leitura e na meditação da Bíblia. Então, se você quiser fazer parte do nosso grupo, vem, você é muito bem-vindo. Só chama em inbox, né, só chama no privado, que nós temos o maior prazer aí de te receber e para que você entre nessa caminhada junto conosco. Amém? Então, eu quero começar falando hoje sobre Lucas capítulo 6. Mas antes de iniciar já nos comentários, eu quero orar com vocês, tá bom? Vem orar comigo aí. Pai de amor e de cuidado, obrigada, Pai, pela Tua palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Obrigada, Senhor, por nos conduzir nesse caminho de conhecer mais a Ti, entrar mais na Tua palavra, estudar, meditar e viver aquilo que Tu tens falado conosco. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, obrigada, Pai, pelas Escrituras, obrigada, Senhor, por esse grupo, por essa igreja que nos ajuda, Senhor, a permanecer, nos ajuda, Senhor, a perseverar em conhecimento Teu. Eu te peço, Senhor, planta essa palavra que nós estamos lendo e meditando hoje, planta ela em nossos corações e que a gente viva ela, Senhor, que a gente ouça a Tua voz e que a gente obedeça. Em nome de Jesus, amém. Então é isso. Vamos lá, povo? Vamos lá. Aqui no capítulo 6 da minha Bíblia, ela fala que é uma discussão sobre o sábado. Então começa, né, uma discussão aí entre Jesus e os fariseus sobre o sábado. E eu quero ler ali, já quero começar no 5 com vocês, que fala assim, ó. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. E ali, né, vai continuar explicando nesse capítulo, e é algo que eu gostaria que vocês, né, realmente parassem e prestassem atenção naquilo que o Senhor vai falar através desses versículos seguintes, tá bom? Os fariseus e os mestres da lei, né, aqueles homens importantes, eles estavam muito interessados em achar um erro do Senhor, né? Eles estavam muito interessados, eles não queriam saber se estava fazendo milagres, se estava fazendo bem, o que estava fazendo para as pessoas, sobre o que ele estava falando, mas eles estavam interessados que ele cometesse um erro, né? Então, como às vezes a gente faz isso com as pessoas, a gente não está interessado no que ela está falando, no que ela está ensinando, ou se ela está fazendo bem, se a gente só acusa, só está preparada para apontar o dedo no erro e não exalta aquilo que ela está fazendo de bom. Então, isso, né, é um ensinamento para nós, para que nós não sejamos assim como esses mestres foram, para que a gente veja aquilo que a pessoa está fazendo, que a gente exalte aquilo, né? Não o erro só da pessoa. Então, vamos lá. No versículo 8, fala assim: Jesus, porém, sabia o que planejavam, né, o que esses homens planejavam, e disse a um homem com a mão deformada: venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Então, Jesus lhes disse: tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: estenda a mão. E o homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Glória a Deus, né? Que coisa maravilhosa, né? Um milagre acontecendo na frente de todos, né? O homem com a mão encurtada. Naquele tempo, as pessoas que tinham alguma deficiência, elas não podiam ficar próximas ali de quem estava ensinando, elas ficavam escondidas, elas ficavam para trás, né? Então, esse ato do homem, né, ele precisou sair do lugar onde ele estava, sair daquele lugar
conforto, de uma zona de conforto, né, que ele estava, ele precisou se expor. Então ele foi, ele obedeceu e ele fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Então ele ouviu e ele obedeceu. Então fazendo isso, ele teve a sua mão restaurada. Glória a Deus, né? Que nós também sejamos assim, que a gente, quando o Senhor pedir, a gente não hesite em sair do nosso lugar de conforto e sair daquilo que a gente está acostumado e fazer aquilo que o Senhor está chamando a gente para fazer, né? Muito bom isso. Então, novamente, ali, os fariseus, os mestres da lei, eles ficaram furiosos com aquilo que o Senhor fez. E eles não conseguiram enxergar o milagre que estava na frente dos olhos deles. E eles, né, na verdade, né, é um ensinamento para nós, né? Não importa o que a gente faça, não importa o que a gente está fazendo ali para o Senhor, porque sempre vai ter alguém que vai achar errado. Sempre vai ter alguém que vai achar defeito, que vai criticar. Então, mantenha os seus olhos no Senhor. Eleva os teus olhos e olhe para o Senhor. Olhe para o alvo, que é o Senhor, e não para o que as pessoas, né? Não dê bola para o que as pessoas estão falando, porque é o Senhor quem você tem que agradar. Amém? Então, vamos lá. Vamos para frente. E ali no 12 eu quero falar com vocês assim. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando. Então, olha só. Aqui, depois, né, mais para frente, ele vai escolher os 12, que logo já quero ler com vocês também. Mas antes disso, o Senhor, ele orou para buscar essa informação, para buscar essa certeza. Então, isso nos ensina também que antes de toda decisão importante, na verdade, antes de qualquer coisa, a gente precisa sempre orar ao Senhor e ver qual é a vontade dele, qual é o caminho que a gente deve seguir. E isso, né, o Senhor, ele nos ensina muito. Amém? Então, ele escolheu os 12 apóstolos, né, que foi Simão, quem ele chamou de Pedro, André, que é irmão de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Então, estes foram os 12 apóstolos, né, que o Senhor escolheu para estar ali pertinho dele. Então, no 19, ele fala assim, ó. Então, né, depois disso, muitas pessoas seguem a Jesus. E todas as pessoas que seguem querem algo dele. Né? E todos que se aproximavam eram curados, os espíritos imundos, eles eram expulsos. E no 19 fala ali, todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder, e ele curava todos. Nenhuma pessoa que cruzava o caminho do Senhor Jesus saía como ela entrou. E hoje é ainda assim, nenhuma pessoa que cruza o caminho do Senhor, que o Senhor toca, que o Senhor entra na vida, ela não sai igual. Ela sai transformada, ela sai curada, ela sai liberta. E louvado seja o Senhor por isso, né? Glória a Deus. Vamos lá. E agora eu quero ler com vocês lá no 27, que vai falar sobre nós amarmos os nossos inimigos. Fala assim, eu digo, amem os seus inimigos, faça o bem a quem os odeia, abençoem quem os amaldiçoa e orem por quem os maltrata. Então eu preciso abençoar e orar pelas pessoas que me fazem mal. Mas isso realmente, né? Isso realmente é se aperfeiçoar no amor. É receber do Senhor um batismo de amor, né? Realmente é algo divino, porque nós, pela nossa vontade, a gente não quer fazer isso. Às vezes a gente quer até retornar o mal com o mal, né? Mas o Senhor, ele fala pra gente orar por essa pessoa e abençoar essas pessoas. Então, que em nome de Jesus eu oro para que eu e todos vocês que estão vendo nesse vídeo recebamos um batismo de amor, um batismo divino de amor, para que a gente consiga orar pelo que nos faz mal, realmente abençoar aquele que nos faz mal, para que a gente exerça Jesus na nossa vida, né? Então, vamos lá. E lá no 35 daí, eu quero ler com vocês. Portanto, amem os seus inimigos,
façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. E fala, né, o que nos faz diferente daquele que vive no mundo, daquele que não conhece Jesus ainda. O que eu faço que eu sou diferente? O que eu faço que eu mostro Jesus para essas pessoas? Se eu faço igual eles estão fazendo, então nada me difere deles. Eu preciso ter algo diferente, né? Então esse é o dom supremo, que é o amor. Isso é só o amor que, aperfeiçoado em nós, é que a gente vai realmente mostrar que nós somos diferentes, que nós temos um Deus que é diferente e que vale a pena seguir esse Deus. Amém? Então, seguindo, né? No 37. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Então, olha só que versículo é importante. Meu Deus, esse capítulo de Lucas está cheio de chave poderosa para a nossa vida cristã. Então, eu não posso julgar se eu não quero ser julgada. Eu não posso condenar se eu não quero ser condenada. E eu preciso perdoar para ser perdoada. Então, isso é uma chave assim, ó, gigantesca na nossa vida cristã, que eu preciso sim perdoar para que eu seja perdoada. Então, isso é muito sério, né? Isso é muito sério e vale uma meditação importante nisso aqui, vale uma oração importante, um tete a tete aí com o Senhor muito importante sobre isso, para que a gente consiga assim perdoar rapidamente, para que nós também sejamos perdoados. Amém? Seguindo, no 38. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Quando eu leio esse versículo, eu sempre imagino assim, quando a gente está com um pote na mão, a gente enche ele e já foi até a boca. E daí a gente dá uma chacoalhada para caber mais e a gente consegue colocar todo o conteúdo que tem dentro do saco. E é isso realmente que acontece. Né? A gente já encheu o nosso pote de bênção, mas o Senhor ainda dá uma sacudida ali para caber tudo que Ele tem para nós. Então, isso é realmente o padrão de medida que nós adotarmos, ele será adotado para nos medir. Então, isso realmente já é autoexplicativo, né? Eu não tenho nem o que falar. Vamos para frente, né? Então, no 39, Jesus ali faz uma ilustração, né? Do 39 ao 42, ele faz uma ilustração de que é para primeiro nós nos aperfeiçoarmos, trabalhar primeiro a palavra de Deus dentro da gente, para que nós sejamos aperfeiçoados e realmente de nós flua, né? O Espírito de Deus. Então, olhe primeiro para si. Olhe primeiro aquilo que tu está fazendo, né? Não adianta, como fala, né, sobre o cisco do meu olho, eu querer corrigir o meu irmão, se no meu olho eu estou completamente cega, não vou conseguir guiar ele. Então, corrija primeiro os seus caminhos, corrija primeiro o seu caráter, transforme isso, que então você vai conseguir aí fazer aquilo que o Senhor chamou você para fazer de uma maneira completa, de uma maneira plena, né? Vamos lá. Então, ali, falando sobre a árvore e seus bons frutos. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Então, e aí? Qual é o fruto que você tem colhido? Né? O teu fruto, ele vai mostrar aquilo que você tem feito, aquilo que tu tens plantado. Então, preste atenção na tua colheita, preste atenção naquilo que tu tem vivido. Se o fruto que tu tens plantado é fruto de vida, é fruto baseado no Senhor, ou se é fruto de morte. Amém? Então, vamos lá. O 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Então, que a gente ouça o que o Senhor tem dito
e que a gente obedeça. Não só da boca para fora, mas realmente o nosso coração cheio de vontade de obedecer ao Senhor. Amém? Então, eu declaro isso, né, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, para que a gente ouça o Senhor e a gente obedeça rapidamente, em nome de Jesus. Amém? Então, meus amores, esses foram os meus comentários sobre o capítulo 6 de Lucas. É um capítulo lindo, riquíssimo, cheio de chaves poderosas. Eu oro para que vocês leiam, meditem, vivam essa palavra, que nós sejamos transformados à maneira como Jesus quer que nós sejamos. Amém? Em nome de Jesus, um beijo e até o próximo. Tchau!